que eu entendo sobre esse produto? Nada. O que eu sei é que se chacoalhar bastante, ele mistura essas duas partes. E se depois deixar parado, ele vai separando novamente. Eu descobri uma noite que eu fiquei curioso para saber se mudava de cor, enfim, o que acontecia se agitasse esse produto. Ele misturou, fui dormir. No dia seguinte, tava lá ele de novo, separado em duas partes. Olha lá, já está começando a separar de novo. Alguém poderia me explicar, afinal, para que serve isso? Isso aí é um demaquilante bifásico. Ele serve para você tirar a maquiagem. Para você usar ele, você só precisa agitar. Tá, mas e se não agitar e usar separado? Não pode? Não, aí não funciona com a mesma eficiência. Pois bem, com base no que você está me trazendo, esse demaquilante pode ser visto como uma perfeita metáfora do casamento. Note que ambos estão casados, porque estão dentro da mesma casa, representada pelo frasco. Mas se viverem suas vidas de maneira independente, sem entrosamento, sem pontos em comum, não funciona direito. É preciso o esforço de misturar, o esforço de ir encontrando pontos em comum, para então conseguir funcionar bem. E tem um detalhe, tem que continuar sempre chacoalhando, porque senão desmistura de novo. Ou seja, parou de cuidar do casamento diariamente, enfraquece o poder de tirar a maquiagem. Ou seja, no nosso caso, o poder de viver bem juntos dentro do lar, sentir prazer na convivência, se sentir apoiado na hora da dificuldade. Enfim, sentir que vocês são verdadeiramente um time, que quando ganha uma partida no campeonato da vida, comemora junto e merece comemorar junto, porque lutou junto. E quando perde, se reergue junto, justamente por ser um time. Mas alguns desses times de dois, pelas dificuldades do dia a dia, pela correria que todos nós vivemos ao longo dos anos, vai deixando de lado o esforço por se manter misturados e sempre se misturando. Colocando agora num português mais claro, há casais que não mais sequer conversam. Não podemos julgá-los, em hipótese alguma, não sabemos o que passaram. Merecem, portanto, o nosso respeito. Mas isso não significa que não podemos buscar meios de restabelecer nossa conversa, de fazer com que haja novamente pontos em comum, que haja interesse verdadeiro em dialogar com o outro. Agora, se o único assunto em comum for a divisão de despesas, quem vai levar o filho na escola amanhã? Esse diálogo vai ser um mero dever de convivência, forçado pelas circunstâncias, e não algo desejado. É aí que reside a nossa proposta de hoje. Trabalharemos um meio muito eficaz de alcançar esse objetivo. Leitura compartilhada entre o casal. Peraí, Daniel, peraí. Leitura compartilhada entre o casal significa ler juntos. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você está dizendo para eu convencer meu marido, que ficou o dia inteiro no trabalho, que vai chegar cansado a ter que ler comigo? Sim. Mas primeiro perceba a expressão que você usou. Ter que ler. A gente vai mudar ela, fica vendo. Na hora que você for fazer a proposta para ele, você vai falar que é ele que vai escolher o tema e a leitura que vocês farão. Ele vai falar o tema que eu quiser. Perceba que o ter que ler já virou aqui um querer ler. Você vai estar permitindo a ele escolher o que será lido. Mas mesmo que for uma notícia sobre o time de futebol dele, sim. Mesmo que for uma notícia do time de futebol dele. Que você não tem interesse nenhum por futebol. Mas é melhor fazer um esforço para essa mistura acontecer, conversar com ele de futebol, ou não conversar com o marido. Para quem acompanhou um dos últimos departamentos de família presencial e um dos últimos encontros virtuais, vai lembrar que já colocamos aquele trecho do livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, falando de um pai que buscou ler sobre beisebol para se aproximar do filho. E ele não tinha interesse nenhum em beisebol, mas gostava um bocado do filho. Essa é a hora de fazermos isso em prol do cônjuge. É o início do esforço de misturar. E ninguém está falando de leitura longa, não. É leitura juntos de uma notícia na internet, que você lê em coisa de 5 minutos.
Leitura de qualquer fato do dia que seja de interesse dele, por exemplo, na internet. Conheça a história de uma pessoa que cultiva abelhas sem ferrão em casa, se isso for um assunto de interesse dele. E eu tenho um conhecido que esse é um hobby dele, e não é da esposa. E ela deixa ele compartilhar esse conteúdo com ela, contar para ela e ela ouvir simplesmente. Então, o exemplo que estou utilizando é real. Interessante esse verbo que você acabou de utilizar, Daniel. O verbo compartilhar. Hoje em dia, todo mundo já ouviu falar, e a maioria de nós compartilha nas redes sociais aquilo que acha interessante. E você está nos convidando a também fazer isso fora das redes sociais, ou seja, compartilhar a literatura que nos interessa com os nossos cônjuges. E você, esposa, deixando o cônjuge compartilhar esses conteúdos com você, como cortesia gera cortesia, pode ser que no outro dia ele que fale. Hoje é você que escolhe, meu bem. Daniel, muito interessante tudo que você está falando, mas eu ainda acho que ele não vai querer. Eu e ele, a gente ainda não tem o hábito da leitura, a gente não é muito de ler. Sem problemas. Leiam juntos, então, uma receita de cozinha e cozinhem juntos. Mas é o cônjuge que vai escolher o que cozinhar. Se ele quiser cozinhar junto um brigadeiro, é um brigadeiro que você vai cozinhar com ele. Porque agora, eu vou colocar no lugar do cônjuge. Eu sou um zero à esquerda na cozinha. Se falar de primeira eu cozinhar juntos um peixe empanado, eu vou ficar perdido na cozinha, não vou conseguir ajudar. O que vai acontecer é que a esposa vai ficar cozinhando sozinha. Não vai dar certo. Então, a gente tem que facilitar para quem ainda não tem facilidade. Então, deixa ele escolher algo basicão, como a receita de um brigadeiro, como fazer uma pipoca. Nesse primeiro momento, a proposta não é adquirir conhecimentos. Muitas vezes, o casal nem estava conversando direito, por meses, anos. Vocês se lembram que citamos isso no começo? A ideia aqui é voltar a ter memórias positivas de boas convivências juntos, como no namoro, para ir realimentando a relação. A conversa, então, vai deixando de ser apenas sobre a rotina estressante do trabalho, cuidado com os filhos, e é aquilo que a gente vai descongelar hoje à noite para jantar. Olá, pessoal que está acompanhando o Departamento de Família. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho a respeito de fazer as coisas junto, né? Talvez só o casal, às vezes a família inteira, né? No nosso caso, igual a gente tem as crianças. E uma coisa que a gente gosta muito de fazer... É fazer comida. Aqui em casa é fazer... Comida. Isso, a gente faz várias receitas junto, né? Mas a Ju que faz com as crianças, né? Eles fazem bolo, pão, algumas receitas até bastante complexas. E eu, às vezes, quando estou em casa também, claro que eu participo. O papai aí ajuda a gente a fazer as esfirras. Isso. As pizzas. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer aqui é esfirra, né, Raul? É, quando o papai tá aqui. É, a gente faz esfirra e a gente faz desde a massa, o recheio, a gente faz todas as massinhas pesadas, né, Raul? A gente pesa elas, pesa o recheio também, coloca o recheio na massa e assa. E esse é o nosso livro de receitas. É, e a gente gosta muito, né, de incentivar as crianças Participarem deste momento. Olha, participar e também adquirir esse hábito, esse hobby, né, que é um hobby que a gente tem. Todos nós, eu, quanto o Brinho, gostamos de cozinhar e para as crianças também já se tornou um hobby, né? Eles gostam muito e é um momento deles aprenderem um pouco sobre os alimentos. Primeiro a gente lê a receita, a gente conversa sobre os ingredientes que vão, e depois a gente parte para preparar a receita mesma, né? E depois a gente come todo mundo junto, né? É um momento muito gostoso. Que é a melhor parte, né, Raul? Então Eles têm um livro. já estão aqui com vários livros de receita. como que hoje a gente estava descascando milho. E isso, hoje nós já descascamos até milho. Vou querer, mamãe. Eu vou querer. Então é isso. A nossa experiência, né, que a gente queria compartilhar com vocês. Até mais. Com essa fala do Brinio sobre o hobby de um acabar virando o hobby de outro,
Me veio em mente, por exemplo, quando os dois, o casal, se dispõe a aprender um idioma juntos. Hoje nós temos um aplicativo que é gratuito, ele se chama Duolingo, onde você pode aprender vários idiomas, treinando pouco tempo por dia, 5 minutos talvez. Inclusive, tem até o Esperanto como idioma para aprendizado nesse aplicativo. 5 minutos por dia. Agindo assim com o tempo, você vai encontrando esses interesses em comum, tornando interessante de novo o diálogo entre o casal. E note que já vai se tornando possível chegar ao ponto de buscar um equilíbrio entre ler coisas de entretenimento, a notícia do futebol, que demos como exemplo, que era de interesse dele, e coisas de instrução, de aprendizado, que vão engrandecer o casal. Mas tudo começou lá atrás, primeiro com você ofertando para ele escolher iniciar com coisas de entretenimento. Porque você lembra que você me disse que ele chega cansado do trabalho? Aí você foi o estimulando a ter interesse nesse momento de convivência, tornou mais fácil abrir a porta para momentos também de instrução. Você quer saber as vantagens disso? Então vamos lá. Vocês se lembram de um estudo presencial que a gente estava fazendo sobre o diálogo? Pois bem, era baseado nesse livro que vocês estão vendo na tela. É um livro com pouca teoria e muitos exemplos práticos de como melhorar o diálogo com o próximo. Você acha que algum trecho que vocês lerem juntos, trecho pequeno, não tende a ter um ganho muito positivo na hora de uma conversa mais difícil? Melhora o vocabulário emocional do casal, que vai aprender a apresentar a sua reclamação do que está errado com respeito e não jogá-la na cara do outro simplesmente. É vantagem ou não é? Livros de finanças. Por exemplo, conversa de casal sobre como administrar o dinheiro. É sempre muito delicada. Imagina você falando para o cônjuge que ele tem que economizar. Muitas vezes isso vai soar como uma dura. Mas a opinião de um terceiro especialista no assunto, não. É uma pessoa que estudou o assunto a fundo para poder te orientar o porquê e como economizar. Ninguém está falando que o cônjuge vai concordar com o que está no livro, mas ao menos vai soar como reflexão e não como dura. E um detalhe, reflexão para os dois. Que a gente começa a leitura achando que vai servir para o cônjuge, mas muitas vezes serve para nós mesmos. Livros sobre filhos, vamos terminar com esse assunto. Aqui a vantagem não tem tamanho. Quanta diferença pode fazer para um casal no primeiro filho, marinheiros de primeira viagem, em lerem juntos conteúdos sobre como cuidar dos filhos desde a idade de recém-nascidos. Livra de muito estresse e apuro, viu? Pode acreditar. Caros amigos e companheiros do Centro Espírita Meimei, mais uma oportunidade maravilhosa estaremos vivenciando no nosso Departamento de Família nesse mês de fevereiro, com o tema proposto pelo nosso amigo Daniel, Leitura entre o Casal. Quantas vantagens essas leituras podem trazer para os pais, não é mesmo? Realização de uma atividade juntos, entretenimento, conhecimento, fortalecimento do ideal religioso, moral, espiritual, oportunidade de aprender a lidar com as dificuldades e resolver problemas com os filhos. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que a minha filha e seu esposo vivenciaram quando do nascimento da sua filhinha. Ela chorava muito à noite. E os pais, mesmo se revezando, tentavam, fazê-la dormir. Tentavam muito mesmo, ficavam muito cansados. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. E nesse período, eles foram orientados a ler o livro Nana Nenê, que é esse livro aqui.
E esse livro é para que eles pudessem aprender juntos, a leitura desse livro era para que eles pudessem aprender juntos o que fazer para a bebê dormir. Como estabelecer uma rotina do sono. E esse livro é muito interessante. Ele tem um embasamento em pesquisas que o médico autor desse livro faz, mas nós não vamos dizer que esse método não exige esforço e perseverança, mas juntos os pais aprenderam como ensinar a bebê a dormir. Então é isso que eu queria deixar para os pais, principalmente os pais de primeira viagem, né? Que tem problema com os bebês que não dormem. Veja bem, para o hábito do sono, né? Para estabelecer o hábito do sono, também depende da atitude dos pais. Então a proposta feita nesse mês é de grande valor, né? Leitura entre os casais. Então tá aí a sugestão de uma boa leitura para se resolver um probleminha bem complicado, que é passar a noite embalando os bebês para dormir. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um grande abraço. Olha quantas vantagens em um momento de conversa do casal ao longo do tempo. Mas como agora já estamos abordando as leituras que geram aprendizado, instrução, é bom reforçarmos que não precisa ser apenas leituras mais longas para gerar instrução, não. Sabe aquele jogo de cartas que nós utilizamos meses atrás? Era uma leitura que propusemos de 3 cartas por semana, não dava 20 minutos. E gerava um aprendizado, sim. Sorteávamos de maneira aleatória para que um cônjuge não pudesse falar para o outro que o assunto foi escolhido para jogar uma indireta. Ah, mas você não tem o jogo de cartas em casa, né? Que tal o livro Sinal Verde? São parágrafos de uma linha, menos de 15 palavras, e dá assunto, mas muito assunto. Teste 2 linhas dessas com o cônjuge antes de dormir. Deixa o livro na cabeceira da cama. Deixa ele abrir para não parecer que você escolheu. Faça o teste. Olha quantas opções. E para encerrarmos, eu quero dizer, mais uma vez, se a gente ao longo do tempo conseguir fazer esse balanço entre entretenimento e instrução, a gente vai ser verdadeiramente espírita. Sabe por quê? Olha esse trecho de Jesus. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Fortalecendo o amor verdadeiro entre os cônjuges, o companheirismo. Você vai estar até cozinhando juntos. A amizade, que é aquilo que realmente mantém o casal após anos de casado. E se instruindo, porque essas migalhas diárias de conhecimento, dos mais diversos assuntos, como do Sinal Verde, que demos como exemplo, vão te capacitando para ser uma pessoa melhor, alcançando assim juntos o objetivo final da encarnação, nos aprimorarmos. Leitura compartilhada entre o casal. O que você gostaria de ler comigo hoje? É você que escolhe. Tchau. Agora pode falar tchau. Fala tchau, meu. Tchau. Fala até mais. Até mais.